Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá bom? Só clicar no botãozinho aí embaixo, deixe um like de vocês e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aí informações, a respeito do Marcos Leonardo, que havia sido sondado pelo São Paulo, certo? E hoje saiu uma notícia de que o São Paulo avançou com as negociações, com o Al Hilal. Então a gente vai estar vendo aí um vídeo, onde comentaristas vão estar falando a respeito do Marcos Leonardo, E a gente vai estar vendo aí também o Barolo falando a respeito, disso daí. Será que é uma boa contratação para o São Paulo, Então, tudo isso vocês vão estar acompanhando nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Esse vídeo para falar sobre Marcos Leonardo, o atacante de 22 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, está mais perto de jogar no São Paulo. Você lembra que eu contei para vocês nos últimos dias do fato dele ser São Paulino fanático, Até vazaram fotos dele com camisa do São Paulo na porta do estádio, dentro do clube, dentro do estádio, enfim, ao lado da família. E assim que o São Paulo procurou, num primeiro momento, Marcos Leonardo mostrou vontade, mas a condição financeira parecia ser um grande impeditivo. O fato de a janela estar fechando no futebol europeu sem outras propostas fez com que o Marcos Leonardo convencesse o Al Hilal a emprestá-lo até dezembro. E dá para dizer que a chance de um acordo é grande. Há otimismo no São Paulo para que nas próximas horas o martelo seja batido. O Al Hilal empresta o Marcos Leonardo até dezembro, não cobra nenhuma compensação financeira por esse empréstimo e o São Paulo assume a maior parte dos salários. Não dá nem para dizer que o tricolor vai ficar 100% responsável pelos pagamentos dos vencimentos. O Marcos Leonardo ganha 2.700.000 reais por mês lá na Arábia Saudita. O fato de não ter sido inscrito no Campeonato Saudita e estar encostado acabou por facilitar essa negociação. A expectativa do Marcos Leonardo é de vir ao Brasil, fazer sucesso e sonhar com seleção brasileira. Já o Al Hilal pensa num empréstimo para que o Marcos Leonardo ganhe vitrine e chame a atenção e seja negociado, tudo para que o time saudita possa recuperar o investimento de 40 milhões de euros feitos para a compra do jogador junto ao Benfica. Temporada passada no Marcos Leonardo muito boa, 43 jogos, 29 gols e 3 assistências, foi um dos artilheiros da Copa do Mundo de Clubes. Marcos Leonardo pensa em fazer algo que o Caio Jorge conseguiu. Caio Jorge fez muito menos sucesso que o Marcos Leonardo no exterior, não conseguiu jogar nem na Juventus, nem no Frosinone. Voltou para o Cruzeiro, voltou para o Brasil para jogar no Cruzeiro e acaba de ser convocado para a seleção brasileira. Já o São Paulo está perto de um reforço espetacular para a fase final de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Tricolor: com o Marcos Leonardo, o São Paulo pode sonhar com o título da Libertadores? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Aí, ó, o livro do Elia tá ficando cada vez melhor, hein? Vamos lançá-lo, então, no final do ano. Em algum momento ele sai. Em algum momento ele sai, né, não, Elia? E olha, o atacante Marcos Leonardo deve reforçar o São Paulo por empréstimo até o final do ano. As negociações com Al Hilal da Arábia Saudita avançam. E avançaram muito. É uma boa notícia, não é uma boa notícia para o São Paulo? Uma ótima notícia. É óbvio que vale destacar, esse aí é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, ele era centroavante titular do time do Al Hilal. O time do Al Hilal foi treinado pelo Jorge Jesus. Só que agora... Deu ruim. O Jorge foi pro Nasser, o JJ foi para o Nasser, que é o time do Cristiano Ronaldo. E aí, no modelo do Blanc, que é o novo treinador do Al Hilal, não tem muito essa ideia de que você possa jogar com esse estilo que o Marcos Leonardo tem. Ele tem um modelo diferente. E para esse modelo diferente, e como lá você tem um número de estrangeiros determinado, você não tem problema de dinheiro lá. Eles contratam, pagam, não tem problema, mas você tem um número de estrangeiros limite. E aí, o treinador e a direção do clube entenderam, escolheram outros e aí o Marcos Leonardo ia ficar livre. E aí, o que acontece? Ele precisa jogar em algum lugar. Aí o São Paulo não pode pagar. O Marcos Leonardo, pra você ter uma ideia... Peraí, o São Paulo não vai pagar nada? Deve pagar sim. Eu acho. Pouquinho? Eu não tenho exatamente o salário do Marcos Leonardo, mas eu garanto pra você que o Marcos Leonardo não ganha menos de 6 milhões por ano, por mês.
Por mês. Não, peraí. 1 milhão de dólares. 6 milhões por mês? Um pouquinho mais de 1 milhão de dólares. Eu garanto. Pode ser que eu esteja errado em 400 assim, mil, 500 mil. O Marcos Leonardo não ganha menos de 6 milhões. Vamos ser um pouco menos agressivos. Entre 5 e 6. 5 milhões entre de 5 dólares. E 6 entre 5 e 6 milhões de reais. Entre 5 e 6 milhões não é de dólares. reais. De reais, desculpa. De reais por mês. Que não tá ruim, né? Não tá ruim. Não tá ruim. Entre 5 e 6 de reais. Tá ruim, o que vai acontecer? Ele vem pro São Paulo e o Al Hilal deve pagar mais de 80% do salário dele. O São Paulo deve pagar R$1 milhão por Marcos Leonardo e a diferença toda deve ser paga pelo Al Hilal. Ai, me deu até calor, menino. Deu calor. Dá uma vontade de... Eu posso jogar no Catar. Eu já tô na menopausa. Essa história do Marcos Leonardo. O que mudou na história do Marcos Leonardo? O time dele lá na Arábia Saudita não inscreveu ele na Liga Saudita. Por que não inscreveu ele na Liga Saudita? Porque ele não conseguiram encaixar ele no limite de estrangeiros, que são 8 estrangeiros, se não me engano. Então o Marcos Leonardo vai ficar até dezembro sem jogar. Ele não vai jogar. Ele vai ficar parado. Só que aí, qual era o problema? O problema é que ele ganha muito dinheiro lá. Ele ganha o equivalente a 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais por mês. Então, ganhando isso, quem é que vai pagar isso aí pro cara? Ninguém vai pagar. Só que aí mudou, o que mudou nessa história toda, qual foi a reviravolta que deu? O Marcos Leonardo querer jogar no São Paulo. Ele, segundo as informações, eu conversei com algumas pessoas, teve algumas gente que divulgou, e eu conversei com algumas pessoas que disseram o seguinte pra mim: ele, pra não ficar parado, ele quer jogar no São Paulo. Por que ele quer jogar no São Paulo? Tem o Flamengo também, tava especulando o nome dele. Porque no Flamengo ele vai ser titular. No São Paulo ele vai ser titular, no Flamengo dificilmente ele vai jogar. O Pedro lá é reserva no Flamengo, tá metendo 8 gols por jogo. Então ele viu o Marcos Leonardo, segundo umas informações que eu apurei, o Marcos Leonardo viu no São Paulo uma oportunidade dele se manter ativo, tá perto no futebol brasileiro, tendo muito mais visibilidade do que ele teria jogando na Arábia Saudita, teria chances até de chegar numa seleção brasileira, em época de convocação, porque o treinador novo e a vaga de centroavante no Brasil está em aberto. Então, ele viu essa possibilidade de jogar futebol no São Paulo. E para isso, por causa de todos esses benefícios na carreira dele, estaria disposto a diminuir drasticamente o que ele ganha. Por isso que aumentaram as chances do São Paulo contratar. O São Paulo mesmo que achava, segundo informações do próprio São Paulo, praticamente impossível a contratação dele, porque por causa principalmente do alto salário que ele ganha, agora está otimista pela vinda do Marcos Leonardo, porque ele aceitou diminuir drasticamente. Eu não sei exatamente o que significa esse drasticamente nos vencimentos do Marcos Leonardo. Agora, mesmo que seja um empréstimo só até dezembro, a gente viu ontem a falta de qualidade na hora de definição de jogadas do ataque do São Paulo. A gente viu ontem, tecnicamente, os jogadores limitadíssimos que a gente tem na hora de finalizar. Então, seria uma contratação muito importante para esse resto de ano, para esses jogos de Libertadores aí, principalmente. Então, tomara, não tá fechado ainda, mas tomara que eu quebre a cara mesmo. Tomara que a vontade do Marcos Leonardo seja mesmo jogar no São Paulo e que ele venha ganhando menos, mas eu duvido que ele vai ganhar que ele vai ganhar mais do que os 5 milhões, mais ou menos, que o São Paulo paga para Oscar e para o Lucas por mês. Ele não vai ganhar isso. E vai jogar, né? E vai jogar. Porque você viu, ele fez o Mundial, ele estava jogando o Mundial. Então, eu acho que se fechar essa contratação pela vontade do Marcos Leonardo, sim, é uma grande contratação. Porque eu já estou de saco cheio de Santilongo, de Jamal Lewis, de Dineno, de Tapia e tanto cabeça de bagre que o São Paulo contratou. Então, se for, mesmo que seja para ficar só até o final do ano, mesmo que seja por empréstimo, pagando aí menos do que ele está ganhando lá, mas com certeza é menos do que ganha o Oscar, por exemplo, eu acho que é uma grande contratação, é um grande acerto dessa diretoria, um grande acerto. E como aqui a gente não torce contra, ao contrário, a gente torce a favor, embora tenha muito imbecil que até hoje, em setembro praticamente de 2025, acha que a gente torce contra. Tem gente que tem esse QI de jumento que acha que a gente torce contra. A gente torce muito a favor. Se esse jogador chegar, eu acho que ele pega a camisa, a faixa de capitão e tem uma estátua para ele na frente do estádio.
Porque o nível dele, mesmo não sendo o centroavante mais espetacular do universo, pro futebol brasileiro eu já acho muito importante, muito relevante, melhor que muito jogador que tem por aí. No São Paulo, então, ele é melhor que todos que estão lá. Então chega para jogar. Em todo caso, olha só, o São Paulo tem até terça-feira, quando encerra o prazo fecha a janela de transferência, tem até terça-feira para fechar esse negócio aí. Segundo as informações que eu apurei, o São Paulo está bem otimista e pode anunciar. Talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, o São Paulo já tenha anunciado a contratação por empréstimo do menino aí. Tomara que venha, vamos esperar. Fala galera, então esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Nós vimos aí uma notícia de que o São Paulo avançou, né, na negociação com o Marcos Leonardo, né, jogador do Al Hilal, né, e esperamos que de fato aconteça, né? São Paulo que já perdeu jogadores importantes, né, do ataque. O Caleri já havia se machucado. Recentemente perdemos aí o André Silva. E com a chegada do Marcos Leonardo, né, certamente o São Paulo iria ficar ainda mais forte, né? Desde que o Crespo chegou, o São Paulo mudou a postura, né, de jogar, né? Infelizmente acabou perdendo nessa última rodada para o Cruzeiro. Porém, nós vimos aí que o São Paulo ele conseguiu fazer algumas jogadas, né? Construiu jogadas muito bem elaboradas, né? Nós vimos que tem um dedo ali do treinador do Crespo, né? E com a chegada do Marcos Leonardo, eu acredito que vai agregar muito, né, para o time. Ele foi um dos artilheiros, né, da Copa do Mundo de Clubes. Ele participou, né? E certamente é um jogador de excelente qualidade, né? E você, torcedor aí, o que é que acha? Deixa aí nos comentários. Será que vai ser uma boa contratação para o São Paulo? Embora seja até o final do ano, né? Até dezembro. Mas será que vai agregar para o São Paulo? O que é que você acha? Deixa aí no comentário, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez peço que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Só clicar no botãozinho aí embaixo. Deixa o like de vocês e ativa o sino para vocês receberem notificações assim que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, até o próximo vídeo.